Boa noite, queridos alunos do curso de Elétrica Básica Residencial do primeiro semestre de 2020. Daremos continuidade e finalizaremos na data de hoje com o nosso último videoaula, o processo de sistemas de intermediação de interruptores paralelos. Na última videoaula foi apresentado a vocês o diagrama multifilar do sistema de interruptores paralelo. Hoje trabalharemos os intermediários. Os intermediários existem para tal necessidade de 3 ou mais seccionamentos de um sistema de iluminação, onde, quando necessitamos apenas 2 pontos, utilizamos somente o sistema de paralelos. Então, convido a todos para receber essas informações através do nosso quadro didático. Vamos comigo. Estamos então com o nosso quadro para podermos apresentar a vocês o sistema teórico em relação à instalação de interruptores intermediários. Para que seja possível essa explicação lógica, há necessidade de recordarmos em relação ao vídeo anterior os interruptores paralelos. Então, já é de conhecimento de todos que os interruptores paralelos possuem 3 terminais, onde no exemplo citado nós consideramos o interruptor 1 sendo acessibilizado à nossa diferença de potencial e o interruptor 2 disponibilizando o retorno dessa diferença de potencial à nossa carga chamada lâmpada. E os comunicadores, lembrando que os comunicadores necessariamente eles devem estar conectando os terminais laterais, os extremos desses interruptores paralelos, ok? Bom, então o nosso interruptor 2 responsável em disponibilizar o retorno da nossa chamada fase para a lâmpada. O tópico de hoje é o nosso famoso interruptor intermediário. Como o nome já diz, ele vai intermediar os interruptores paralelos. Mas, instrutor, quantos interruptores intermediários poderão ser acessibilizados entre esses interruptores paralelos? Infinitos. Então, eu posso colocar quantos forem. O processo vai ser exatamente o mesmo, o qual eu estarei informando a vocês neste diagrama. Então, veja bem, na hora de discutirmos sobre interruptor intermediário, vale reforçar que o interruptor intermediário ele possui 4 terminais. E o agravante está em um outro elemento chamado interruptor bipolar para sistemas bifásicos. Então aqui eu vou considerar o interruptor intermediário e o interruptor bipolar. E vou fazer a caracterização de um em relação ao outro. Então aqui, ó, situação A, situação B. Por que situação A, situação B, pessoal? Porque eu tenho uma tecla. Ora ela está para o sentido da direita, ora para o esquerdo, ou ora superior, ora inferior, depende do fabricante, do elemento. Então, do mesmo formato, o sistema bipolar. Para que seja mais coerente essas informações, eu vou nomear esses terminais como A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Então vamos diferenciar esse elemento físico, que coerentemente são iguais, porém caracteristicamente, tecnicamente falando, são diferentes. Então veja bem, o interruptor intermediário, vamos supor que na posição A, ele esteja curto-circuitando terminais A com terminal B e terminal C com terminal D. Tá claro para vocês? Então, na posição A, eu estou com o acesso de continuidade entre os terminais A e B e terminais C e D. Vamos supor que o bipolar também esteja nessa condição, ok? Para a gente diferenciar esse processo. Então, esse seria a posição A, ou seja, os dois com a tecla para a direita, ou os dois com a tecla para a esquerda, ou os dois com a tecla para a parte superior, ou os dois com a tecla para a parte inferior. Quando eu acionar a posição B, ou seja, quando eu clicar no interruptor, esse interruptor intermediário, ele vai alterar
o fechamento de A para B e vai mandar A para D e C para B. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um X, tá? Diferente do bipolar. Por quê? O bipolar ele apenas vai abrir os contatos entre A e B e C e D. Entenderam o processo? Então, fisicamente eles são iguais, porém na configuração do intermediário, ora ele fecha na horizontal, no exemplo aqui da lousa, e ora ele fecha em X. O bipolar, ora ele fecha na horizontal, ora ele interrompe, através dos seus contatos, o fluxo da corrente elétrica. Então veja bem, se eu pegar o interruptor bipolar e colocar no processo intermediário, o agravante não vai ser de grande monta. Por quê? Ora ele vai permitir a passagem e ora ele vai impossibilitar. O problema está se eu pegar um interruptor intermediário e colocar no sistema bifásico. Porque ora ele vai funcionar e ora possibilitando o fluxo da corrente elétrica para a carga e ora ele vai curto-circuitar. Então tem que tomar cuidado na utilização desses interruptores. Mas como que eu vou saber, instrutor? Multímetro. Multímetro é a ferramenta que vai lhe dar condição de analisar essas características técnicas do elemento. Então vamos lá. Então essa é a diferença de um interruptor intermediário em relação ao bipolar, sendo que ambos fisicamente possuem a mesma estrutura característica, somente tecnicamente, ou seja, internamente é feito esse processo. Então agora nós vamos utilizar o nosso interruptor intermediário no nosso diagrama e vamos verificar a funcionabilidade. Então, de acordo com aquela apresentação nossa A e B, C e D, se eu estiver na situação 1, A fecha com B e C com D. Então veja bem, trabalhando o processo que nós trabalhamos no último vídeo aula. Se eu colocar para a posição A e colocar o interruptor 2 também na posição A, significa o quê? Que o fluxo da corrente elétrica é permitido para a linha superior, onde o interruptor intermediário permite a passagem e através do ponto A para C, a lâmpada entra em funcionamento. Ainda recordando a última videoaula, se eu fazer o acionamento do interruptor 1 para B, o fluxo da corrente elétrica é rompido, pois eu não tenho uma continuidade de circuito, porque o ponto B e C do interruptor 2 está interrompendo o circuito. Então seria aí o momento da utilização do interruptor intermediário. Eu estou na posição 1, estou fechando A com B e C com D. Se lembram alguns minutos anteriores? Ou ele fecha na horizontal, ou ele fecha em X. Então veja bem, o ponto C, que estava dando continuidade ao ponto B, continua, porém o ponto C, que estava para o ponto D, o ponto C alterou para continuidade no ponto B. Neste momento eu tenho fluxo da corrente elétrica sem obstruções. Então a lâmpada que foi desligada através do interruptor 1 foi ligada pelo interruptor 3. Qual interruptor? O interruptor intermediário. Perceberam a logística? Bom, então a lâmpada em funcionamento. Cheguei, o exemplo lá da cama, né? O cidadão foi lá e deitou na cama. Ele clicou em interruptor 2, automaticamente, como já visto na videoaula anterior, foi para o ponto B. Então o fluxo da corrente elétrica que transitava pelo caminho superior, devido ao rompimento do circuito, ele deixa de existir, proporcionando então aí o desligamento da lâmpada. Porém, chega-se alguém ao quarto e clica-se o interruptor 1. O interruptor 1 na posição B passa para a posição A. Então, o fluxo da corrente elétrica percorre o caminho superior através do sistema em X do interruptor intermediário, ele dá continuidade e incandesce a lâmpada. Acho que vocês estão acompanhando o processo da funcionabilidade. Se eu clicar novamente o interruptor 3, ele dá acessibilidade do ponto A ao B, C e D, porém ocorre a obstrução do circuito. Ocorrendo essa obstrução, a lâmpada deixa de ser energizada, ou seja, ela deixa de exercer sua força-trabalho, que seria a transformação da energia elétrica para a energia luminosa. Até aqui está tudo muito bem claro, acredito eu. Agora vamos ver a variável de uma falha de conexão do interruptor intermediário.
Eu já disse a vocês já devem ter acompanhado, devem ter compreendido que o interruptor intermediário ele fecha na horizontal ou no sistema X. Só que se eu inverter as conexões, se eu inverter a posição física, ele pode ser fechado na vertical ou no sistema X. Se por eventualidade ocorrer esta falha, nesta posição A de fechamento horizontal, nós teríamos um problema agravante. Qual? O retorno dessa diferença de potencial. Se eu estou retornando, não estou possibilitando a passagem para o segundo bloco, significa que eu vou estar inutilizando este interruptor. Entenderam? Então veja bem, na hora de instalar o interruptor intermediário, existe a necessidade de verificar os seus terminais para que sejam identificados o fechamento horizontal, linear que seja, e o fechamento em X. Espero ter sido bem claro em relação a essas informações. Veremos então este processo no nosso sistema técnico funcional para que vocês possam finalizar o conceito de interruptores paralelos e intermediários. Vamos até o nosso laboratório para apreciar estas informações. Vamos então para a nossa terceira e última parte do nosso último vídeo aula. Faremos então a demonstração da passagem de cabos flexíveis em sistema de tubulações embutidas. Espero que seja de grande valia a todos e que possa somar ao conhecimento. Primeiramente, para que possamos fazer essa demonstração, foram instalados conduletes através de eletrodutos, tarefa essa qual já conhecida por vocês em nosso centro de treinamento, no Núcleo Jardim Ferraz. Então aqui apenas um pequeno trecho para que vocês possam visualizar esse processo. Para que eu possa utilizar esse processo de embutir, a primeira ferramenta que eu devo ter é um passa-fio, fita guia, o qual eu demonstro aqui para vocês. A fita guia ela tem um lado aí da mola, esse lado da mola é onde nós vamos inserir para que o processo seja finalizado, e no lado oposto eu tenho o anel de ligação do cabo, certo? Lembrando que ao passar uma fita guia, o desejável é que a tubulação esteja neutralizada, ou seja, que não tenha sido utilizada por outro tipo de cabeamento. Se caso tenha sido utilizada, preferencialmente existe a necessidade de retirar os cabos que ali já estão presentes. Se não houver condições, infelizmente será acessibilizada a fita no meio dos condutores. Qual que é o agravante, instrutor, em relação a esse processo? Quando eu passo a guia, o flexionamento, o contato físico, o atrito gera uma temperatura. Então eu posso estar danificando os cabos já presentes nessa tubulação. Então a sugestão é que a fita guia seja inserida no processo de embutir com a tubulação neutralizada, ou seja, sem a presença de condutores. Então a inserção, como eu já disse, será feita através da nossa mola e a amarração do cabo do lado oposto. Para passar esse cabo, esse fio, eu sugiro que a embalagem do cabo não seja retirada. Que vocês façam um corte na parte central e que solicitem desse cabo a parte central para a externa. Desse formato não vai haver a embramação do cabo, não vai enroscar o cabo, não vai dar laços no cabo. Se você pegar do extremo do rolo, você vai perder um grande tempo na sua realização do trabalho, tirando essas embramações, tá certo? Então, recorte a parte central da embalagem e tire o cabo sempre da parte central do rolo. Isso vai facilitar a realização do serviço e vai identificar aí, caracterizando uma qualidade. Então, veja bem. Então, para que eu insira esses condutores na minha tubulação, eu vou utilizar um alicate para fazer a decapagem do cabo, retirada da capa do cabo, para que eu possa inserir na parte inversa da minha fita guia de inserção. Então veja bem, eu tiro a capa do cabo e vou fazer o acesso do cabo em nossa fita guia, tá? Então, inserir o cabo.
Ah, professor, eu vou só colocar com fita isolante. Corre o risco de um retrabalho. Na hora de puxar e tracionar, esse cabo soltar. Então a sugestão, né, é que vocês façam a amarração do cabo em relação à ponta da fita guia, tá certo? Com uma fita isolante, eu vou fazer a isolação para evitar possíveis danos aí da tubulação. E é bem comum a utilização da vaselina industrial, tá certo? Para que o cabo possa fazer um deslizante mais suave. Quando eu falo utilizar a vaselina, não é encher de vaselina. É apenas alguns toques nessa parte de amarração. Isso vai possibilitar um deslizamento mais contínuo. Bom, então, na parte inversa, onde foi feita a amarração do cabo na fita guia, certo? Eu vou começar a inserir a fita guia. Então, eu vou inserir a fita guia. No outro extremo, obviamente, aqui foi só uma simulação, né? As caixinhas estão muito bem próximas, as caixinhas sempre estão bem distantes. Então, a necessidade do oficial estar trabalhando com auxiliar para que um dos profissionais esteja inserindo a fita e o outro esteja retirando a fita, para não proporcionar a força física sobre a fita. Então, uma pessoa empurra e a outra puxa a fita, tá? Sucessivamente. Se eu apenas puxar ou apenas empurrar, vai exigir uma força física, né? O qual não é desejável nesse sistema de cabeamento de embutir. Então, um puxa, um leva, um puxa, um leva, um puxa, um leva. Chegou na caixa, há necessidade de guiar o cabo para evitar que o cabo seja danificado e o processo continua, ok? Finalizando a passagem do cabo, sugere-se um palmo de sobra em cada uma das caixas, um palmo de sobra. Esta é a sugestão, não é uma normativa, é a sugestão prática. Tá? Então, de ambas as partes, um palmo aproximadamente. Mas, instrutor, para que um palmo? Para que você tenha espaço físico coerente para poder fixar os elementos. Interruptores, tomadas, qual que seja o elemento a ser utilizado. Um detalhe importante, o qual vocês terão acesso no nosso centro de treinamento, é que quando trabalhar com caixinhas que não sejam sobrepostas, que sejam faciais à parede, que seja utilizado uma folha de sulfite para evitar então aí que você possa danificar a pintura da residência. Porém, esta habilidade, né, essa utilização da folha em sulfite é somente em caixinhas que estejam faceando a parede. E vocês terão acesso nas aulas práticas. Espero ter sido de grande importância essas informações e que vocês possam realizar as tarefas em nosso centro de treinamento coerentemente falando e que utilizem no mercado de trabalho, para que vocês sempre estejam entre os melhores profissionais. Bom, dando sequência, vimos aqui então a passagem desse sistema condutor cabos flexíveis no sistema de embutir, no caso aí eletrodutos com conduletes. E agora, né, vamos então finalizar esse nosso último vídeo aula com a funcionabilidade do sistema de interruptores paralelos intermediários. Tendo em vista que no vídeo anterior vocês tiveram acesso ao diagrama multifilar do sistema em paralelo, neste vídeo, alguns minutos atrás, do sistema intermediário, e agora demonstrarei a vocês o funcionamento, o como deverá funcionar a tarefa de vocês em nosso centro de treinamento. Então temos aí, termos simulação, uma lâmpada, né, o qual colocamos aí uma coloração vermelha para dar uma ênfase, né, para que vocês observem bem a funcionabilidade. Temos aqui o interruptor paralelo, o interruptor intermediário e o outro interruptor paralelo. Lembrando que, coerentemente falando, em termos de custo operacional, o ideal é que o intermediário esteja entre os paralelos fisicamente falando. Mas nada impede que o intermediário esteja nos extremos. Porém, neste fator, utilizaremos mais cabeamento. Então, utilizando mais cabeamento, o custo operacional será maior. Aqui, coerentemente. Por que coerentemente? Quando eu vou construir uma residência, eu já tenho que levar em consideração. Um trabalho bem projetado será bem executado, tá certo? Então, aqui já foi projetado nesse formato. Então, utilizando daquele desenho do diagrama multifilar que foi apresentado a vocês
alguns minutos atrás, eu vou demonstrar para vocês a funcionalidade para que nós possamos finalizar o nosso conteúdo programático. Então veja bem, cheguei em meu quarto, liguei a lâmpada, ok? Cheguei na cama, desliguei a lâmpada. Estão observando a lâmpada sinaleira de cor vermelha? Outra pessoa entra no quarto, a lâmpada é acionada. Porém, essa outra pessoa está numa segunda cama no meio do quarto, então ele desliga a lâmpada. A pessoa que estava na cama deseja levantar, liga a lâmpada. Esta pessoa sai do quarto, desliga a lâmpada. A pessoa que está na cama do meio do quarto deseja ligar a lâmpada. Perceberam, pessoal, a usabilidade? Então eu tenho um sistema de iluminação, o qual eu tenho 3 pontos distintos, e esses 3 pontos distintos, de uma forma de autonomia, podem acessibilizar a força-trabalho da lâmpada ou até mesmo desenergizá-la. Perceberam? Então, neste momento, finalizamos o nosso processo através das videoaulas, suprindo as necessidades através das informações dessa turma do primeiro semestre de 2020. Finalizaremos o processo das aulas práticas no dia 31 de julho, o qual todos vocês têm acesso à nossa planilha de escalas. Desejo a todos muito sucesso na realização das suas tarefas no mercado de trabalho, que tenham o objetivo de sempre estar entre os melhores profissionais do mercado de trabalho, pois o diferencial será o resultado do seu sucesso. Sucesso e prosperidade. Lembrando que prosperidade não é sinônimo de fartura. Prosperidade é sinônimo de metas cumpridas, metas alcançadas. Tenham como prioridade o alcance de todas as metas traçadas. Desejo a todos sucesso, muito sucesso. Uma ótima noite de total equilíbrio e descanso merecido a todos. Até breve, pessoal.